eu vou dar continuidade no tema que a nossa colega Gisele, ela iniciou na segunda passada, né, que ela ficou com a anamnese, e eu vou dar agora o tema de ectoscopia. E o primeiro tópico desse tema vai ser a gente abordar sobre o estado geral, né? E esse estado geral é aquilo que o paciente ele aparenta. A gente vê em sua totalidade e ele é bem útil, né, para a gente compreender até que ponto, por exemplo, uma doença, caso esse paciente esteja doente, ele atingiu o organismo do paciente. Então, a gente tem 3 parâmetros para a classificação do estado geral, que é o bom estado geral, quando o paciente ele mantém um aspecto físico, intelectual e emocional compatível com a idade e condição social do paciente, né? A gente também tem o regular estado geral, que é o REG, e é quando o paciente ele não está totalmente prostrado, né, nem totalmente debilitado, mas a gente percebe os sinais dessa doença, a condição nutricional e também a consciência dele ainda se encontra normal. Também temos o mau estado geral, que é o MEG, e é quando existem perda de peso, alteração do nível de consciência e estado mental desse paciente. O paciente ele já está bastante comprometido em relação no qual ele foi acometido, por exemplo, a doença. A gente agora parte para o nível de consciência. E nós temos 5 parâmetros para nível de consciência. Gente, só um momento aqui, rapidão. Então, a gente tem os 5 parâmetros para o nível de consciência. E é o vigio lúcido, que é esse maior grau de consciência do indivíduo. A gente tem a obnubilação, que é quando ele se encontra sonolento, com os olhos baixos, um pouco lento, mas ele consegue ainda permanecer desperto. Também temos o torpor, ou estupor, desculpa, que ele responde ao ser chamado, mas ele já se encontra com uma consciência um pouco mais diminuída em relação à obnubilação. Tem o sopor, né, que é quando o paciente ele desperta muito pouco e quase não percebe mais os estímulos dolorosos. E temos o coma, que é quando, mesmo eu fazendo o estímulo doloroso, esse paciente ele não acorda. E é o maior grau, né, de comprometimento da consciência desse indivíduo. No que diz respeito ao coma, a gente tem o nível, a escala de coma de Glasgow, que são 3 parâmetros, e cada parâmetro desse a gente vai calcular e depois somar e enfim, chegar a um diagnóstico, né, ou ao que a gente pode fazer, né, o que o médico ou o estudante de medicina ele pode fazer em relação a esse paciente no que diz respeito ao coma dele. Então, a gente tem, na escala de Glasgow, o primeiro parâmetro é a abertura ocular, né? E essa abertura ocular, ela pode ser espontânea, ou seja, esse paciente, ele está acordado, né? Não precisa... pode ser ao toque, ele pode estar acordado por vontade própria, né? Sem que eu precise tocar nele ou fazer algum estímulo doloroso. E essa abertura ocular, ela recebe uma pontuação 4. Também tem ao toque, ou seja, eu toco esse paciente sem fazer nenhum estímulo doloroso e esse paciente reage. E tem uma pontuação 3. Eu posso também comprimir alguma área desse paciente, né? Fazer algum estímulo doloroso, por exemplo, apertar o leito ungueal dele, comprimir a região do trapézio, né? Da musculatura do trapézio, ou comprimir também a região da supraorbital, e esse indivíduo ele consegue
abrir os olhos ou mexer um braço, e esse estímulo à pressão, né? Essa pressão, ela recebe uma pontuação 2. E não, quando não tem resposta, ou seja, esse paciente, ao ser chamado, ao ser estimulado, ele não reage, ele não faz nada, então recebe uma pontuação 1. O não testável é quando esse paciente, esse parâmetro, ele não se encaixa para avaliar o como esse paciente está comprometido em relação ao coma, ou seja, ou o paciente é cego, ou o paciente foi lesionado na região ocular, ou esse paciente ele está com um edema do tipo renal, que faz com que a região orbicular fique tão inchada ao ponto que ele não possa, por exemplo, abrir os olhos. Então, eu indico, nesse parâmetro de abertura ocular, o médico, ou o estudante de medicina, o enfermeiro, o profissional da saúde, ele pode atestar como não testável esse parâmetro do coma de Glasgow. Aí a gente tem o parâmetro da resposta verbal, né? Essa resposta verbal, ela pode receber 5, caso esse paciente, ele apareça, assim, aparenta estar orientado, né? É um paciente que sabe onde está ao ser questionado. Por exemplo, pergunta onde ele está e ele sabe responder. Eu posso perguntar a respeito de que dia é, que horas são, e ele consegue responder com bastante clareza. Pode ser também confusa, ou seja, eu faço perguntas a ele e o paciente, ele mostra palavras sem sentido, fala de maneira incompreensível, fala de maneira compreensível, apesar de não ter sentido aquilo que ele fala. Também pode ser palavras inapropriadas. Eu faço perguntas e ele responde batata ou alguma coisa que não tem a ver com o que eu estou perguntando. Também pode ser sons incompreensíveis, né? Eu faço algumas perguntas e ele só balbucia ou fala algumas vogais, mas não exatamente uma palavra. Também pode não ter resposta ou pode não ser testável, né? No caso de pacientes que sofreram a traqueostomia ou estão entubados, elas não conseguem falar, então eu não consigo classificar, né, de acordo com esse parâmetro, no que diz respeito a essa segunda etapa da escala de coma de Glasgow. E a última etapa, né, o último parâmetro, é a resposta motora. É quando eu faço um estímulo, por exemplo, no paciente, e ele responde de alguma forma. E o primeiro é a respeito de obedecer comandos, que é a máxima pontuação 6, né? Onde eu, por exemplo, posso pedir que o paciente ele aperte minha mão e ele aperta, ou levante um dedo, ou levante o pé, e ele consegue fazer isso. Também tem a próxima etapa, né, que recebe uma pontuação 5, que é quando ele localiza a dor, ou seja, eu posso apertar, por exemplo, a região da musculatura aqui do trapézio e ele tenta retirar a mão que causa a dor com a própria mão dele, né? Então, ele consegue localizar essa dor. A flexão normal é quando ele recebe, por exemplo, um estímulo doloroso e ele consegue levar a mão dele até o local do estímulo, mas ele não retira por exemplo, não consegue retirar a mão de quem lhe causa dor. E também tem a flexão anormal. Essa flexão anormal, ela pode apresentar alguns comportamentos que apresentam, por exemplo, uma demonstração de que essa pessoa, esse paciente, ele acabou de ser acometido por algum problema neurológico. Por exemplo, um paciente que eu faço o estímulo doloroso e ele, ao invés de retirar a mão, ele comprime todos os dedos ou flexiona o braço em cima do tórax e a gente chama isso de decurbitação. E também tem a descerebração, né, que a pessoa fica enrijecida com os braços para fora e as pernas estendidas. Também tem a extensão, que é quando esse paciente ele não consegue, apesar do estímulo doloroso que é feito, ele não consegue, por exemplo, levantar a mão e retirar ou se esquivar da dor.
Ele simplesmente só mexe alguma parte do corpo dele. E tem aquele sem resposta, né? Que é quando eu faço estímulo doloroso e esse paciente ele não apresenta nenhuma resposta. Ou pode ser o paciente também não testável, quando eu não consigo, por exemplo, o paciente sedado, eu não consigo fazer esse estímulo doloroso e esse paciente se movimentar. Em relação à escala de Glasgow, em 2018, ele teve uma atualização. Então, ou seja, acrescentou-se mais um parâmetro a essa escala, que é a resposta pupilar, né? Eu faço um estímulo luminoso nos olhos desse paciente e de acordo com a dilatação ou não dessa pupila, né, que a gente chama de midríase ou miose, eu vou retirar, né, daqueles pontos que eu calculei, dos 3 parâmetros, que é a resposta motora, a abertura ocular e a resposta verbal, eu retiro nenhum ponto, ou retiro um ponto, ou retiro 2 pontos. E assim, se eu for estimular, né, de maneira luminosa os olhos do paciente e os 2 lados, por exemplo, reagirem, né, se a pupila for dilatada, eu não retiro nenhum ponto da minha soma na escala de Glasgow. Se apenas um dos olhos ele reagir, ou seja, ele sofrer a midríase, eu retiro apenas um ponto. E se ele reagir os 2, eu tiro menos 2 pontos. Agora a gente vai falar um pouco a respeito da fala e da linguagem. Na questão da fala, né, o médico ou estudante de medicina, o enfermeiro, ele deve prestar atenção a respeito da linguagem que o paciente usa, particularmente a respeito da linguagem falada. E esses distúrbios da fala e da linguagem, eles estão associados a alguns problemas, como, por exemplo, o órgão fonador, que geralmente são problemas que, devido ao cometimento das cordas vocais, também tem a laringe, né? Algum problema que acometeu a laringe do paciente, no qual, por exemplo, ele tem alguma deformidade que impeça com que o som ele saia corretamente. Tem também os problemas decorrentes da musculação, né? Da musculação, no caso, responsável pela fala, pela fonação, e também tem problemas do nível cerebral, ou seja, que é neurológico. E aqui eu fiz um esquema para classificar e separar alguns problemas e sua natureza, né, no que diz respeito à fala. E aí a gente tem, por exemplo, a afonia, que tem como principal problema, né, a denervação dos músculos e das cordas vocais, que são geralmente causados por alguma lesão numa cirurgia. E com isso, na afonia, o paciente ele perde a capacidade de falar, ou seja, ele fica afônico. Tem a disfonia, que são algumas partes do nervo, que é o nervo responsável pela fala, que são comprometidos devido à alteração que eles sofrem. E nesse caso, o paciente ele acaba mudando o timbre da fala dele. Por exemplo, um paciente que tem uma fala aguda, ele começa a falar um pouco mais grave, um paciente que fala mais grave tem uma voz mais aguda, e com isso a disfonia ela causa essa alteração. Tem a dislalia, que é a troca de letras, no caso, né, como a gente conhece o caso do Cebolinha, que troca, por exemplo, o R pelo R, ao invés de falar para, ele pode falar pala. E também tem a gagueira, que se enquadra na dislalia, né, que a pessoa ela não consegue falar uma palavra sem evitar as repetições de letras ou algumas vogais. Tem a disartria, que é a incapacidade de articular algumas palavras e fonemas. E geralmente essa situação ela está relacionada ao músculo fonador e à parte de processamento da fala. E por fim a gente tem a disfasia,
ou afasia, que pode ser sensorial, ou seja, ela não consegue entender o que lhe falam, mas geralmente chega a ser uma desorientação. Essa pessoa, ela não entende o que falam, mas ela consegue escutar aquilo que se fala a ela. E agora a gente parte para o estado de hidratação. E como a gente avalia o estado de hidratação do paciente, né? A gente pode avaliar, por exemplo, a alteração abrupta do peso, causada por problemas gastrointestinais, se é criança ou adulto, né? Também tem as alterações de pele quanto à umidade, a elasticidade e o turgor. Temos também as alterações nas mucosas quanto à umidade, se essa mucosa é seca, e geralmente quando a pessoa está desidratada, esse aspecto das mucosas é rachado. Tem as fontanelas, no caso de crianças, né, que a gente observa uma depressão nessas fontanelas quando ela é submetida o paciente, né, pediátrico é submetido à palpação. Essas fontanelas elas vão ter um aspecto rebaixado e geralmente indica que a criança está extremamente desidratada. Tem as alterações oculares, que são os olhos se tornam secos e essa secura ela acaba fazendo com que o paciente ele perca também um pouco desse reflexo da luz. Quando a gente aponta um foco luminoso para os olhos do paciente, e esse paciente, a gente não consegue ver o ponto de luz nos olhos do paciente. E também está relacionado ao estado geral, né? Porque alguns pacientes, algumas doenças, no caso, elas causam uma severa desidratação nesse paciente e o que acaba comprometendo o estado geral do paciente. Por exemplo, tem as gastroenterites, né, que é muito comum nas crianças que acabam acometendo essas crianças de diarreia, elas acabam perdendo muito líquido devido a essa diarreia ou também aos vômitos frequentes e essa criança acaba perdendo muita água e ficando desidratada. E esse estado nutricional, ele está relacionado a um equilíbrio entre 3 fatores. A oferta, né, de líquido que eu vou oferecer a esse corpo e a demanda desse líquido em relação às funções que esse corpo precisa realizar e precisa de água, precisa dos eletrólitos e a perda. Então, basicamente, eu preciso dar água suficiente a esse paciente de maneira que eu não exagere. E esse órgão, ele precisa usar essa água para que ele possa funcionar de maneira adequada. E também sabendo-se que esse corpo ele vai perder essa água através, por exemplo, da excreção, né, das fezes, urina e suor. Na avaliação do estado de hidratação, eu posso identificar alguns sinais. No caso de desidratação, né? Que é a sede, que é um sinal, né, do nosso sistema nervoso, indicando ao nosso corpo que é necessário tomar água. Também tem um turgor, que a gente também chama de prega, e em pessoas que estão bastante desidratadas, essa prega, quando ela é realizada, ela precisa, por exemplo, numa pessoa hidratada, essa prega quando é feita, a pele ela volta a ficar normal em cerca de 2 segundos. Se esse paciente ele não volta em 2 segundos a ficar com a pele normal, mas fica com esse aspecto, como vocês estão vendo na imagem, de uma prega mesmo, isso é indicativo de um caso grave de desidratação. Nesse caso, a gente precisa tomar cuidado também quando for um paciente senil, né, idoso, porque geralmente, devido ao envelhecimento da pele, essa prega é formada. Temos a enoftalmia, que também é um indicativo de desidratação, no caso. Uma pessoa desidratada, ela vai apresentar os olhos fundos. Tem uma diminuição abrupta do peso, porque, como a gente sabe, né, boa parte do nosso peso é composto por água.
Como eu já falei também, tem as fontanelas deprimidas, as mucosas secas, quando a gente abre, pede para o paciente abrir a boca, ele tem uma língua um pouco rachada, com aspecto seco, embaixo da língua também. E tem a oligúria, que é a produção baixa de urina. O paciente desidratado, ele urina pouco, e quando urina, é uma quantidade pequena de urina. E aqui a gente tem alguns estados de hidratação, que é leve, ou seja, uma desidratação leve é quando o paciente ele perde até cerca de 5% do peso dele. E esse paciente que é considerado desidratado leve, ele é um paciente que tem os olhos normal, não são tão fundos, a boca dele é normal, a pele dele também não possui prega, ou seja, não faz aquele sinal do turgor. A urina também é normal e apenas um pouco diminuída. E nas crianças, principalmente aquelas crianças que estão em fase de amamentação, que são as lactentes, elas possuem a fontanela normal e um pouco fundas. Não tão alteradas, né? Deprimidas, no caso de chegarem a ser deprimidas. A gente também tem um estado moderado de desidratação, que é quando o paciente ele perde ali em torno de entre os valores de entre 5 e 10% do peso dele. E é um paciente que se encontra irritado, né? Um paciente que possui os olhos fundos, que é a enoftalmia. É um paciente que tem a boca seca, com saliva espessa, né? Aquela saliva um pouco mais grossa, assim, no sentido popular. É uma pele que apresenta um turgor positivo. Quando eu faço aquela prega, fica por mais de 2 segundos. E é um paciente que urina muito pouco. E nas crianças, a fontanela já vai estar um pouco mais funda. Nos pacientes graves, que são aqueles pacientes que perdem mais de 10% do peso corporal deles, devido a essa grande perda de água, são pacientes que vão estar prostrados, até porque a desidratação ela causa um cansaço severo no paciente. É um paciente que vai ter os olhos fundos, ou seja, vai ser bastante, a enoftalmia bastante, vai ser afetada, vai ter uma boca muito seca, ou seja, sem saliva. Então, geralmente, a língua desse paciente ela vai ter bastante marcas como se fossem marcas de terra. Quando uma terra está seca e ela está bastante rachada, é bem parecido com essa marca. Vai ter também o turgor, ele vai se apresentar na pele do paciente, vai ter esse sinal de prega com mais de 2 segundos, né? E no caso das crianças, a fontanela vai ser bastante funda, e o choro dessas crianças geralmente não tem lágrimas. Agora a gente vai falar a respeito do biotipo. Gente, eu estou muito rápida. Se eu estiver falando muito rápido... Tá não, amiga, tá ótimo. Tá bom. Tá dando para me ouvir legal? Ah, tá ok. Então tá, bora continuar aqui. Agora a gente vai abordar sobre o biotipo, né? E o que é o biotipo? O biotipo é basicamente o conjunto de características morfológicas que o indivíduo apresenta. E são divididos em 3 partes, né? Ou em 3 tipos, no caso, que é o brevilíneo, que são pessoas que são mais largas, mais curtas, são os baixinhos, tem um tórax mais largo e a sua proporção em relação aos seus membros também é maior. Geralmente essas pessoas brevilíneas, elas têm uma tendência maior de acumular tecido adiposo, principalmente na região abdominal, né? Que, no caso, a que vocês estão vendo aí, o modelo de uma pessoa brevilínea. Também tem o mediolino, que é uma pessoa intermediária em relação ao brevilíneo e ao longilíneo. Essa pessoa ela possui um equilíbrio entre os membros e o tronco e tem um desenvolvimento tanto da musculatura como desse panículo adiposo, que é esse acúmulo de gordura equilibrado. A gente também tem o longilíneo, que é uma pessoa
que é um biotipo, né, de uma pessoa mais alta, que tem um pescoço mais fino, alongado, tem uma estatura maior e tem uma proporção dos troncos em relação aos membros menor. E o tórax dessa pessoa geralmente é mais alongado e afinado. E aí, se vocês perceberem, eu coloquei também umas setas na região do tórax desses pacientes, que é o que a gente usa para classificar, por exemplo, o ângulo de Charpy, que é um ângulo formado pelas linhas do rebordo costal e que tem essa ponta, né, que a gente chama de vértice do ângulo, bem no... Ah, esqueci o nome. Apêndice xifoide, isso. Então, por exemplo, uma pessoa brevilínea, ela vai ter um ângulo obtuso, né? Um ângulo maior que 90 graus. Uma pessoa longínqua, ela tem um ângulo agudo, um ângulo menor que 90 graus. E a pessoa que é mediolínea, ela vai ter exatamente, se você considerem no desenho que eu deixei aí no slide. E mais, para que às vezes assim a gente acha que, por exemplo, o biotipo no exame, na ectoscopia, assim, não é que é desnecessária, mas às vezes a gente passa batido por cima, né? Mas tem algumas coisas, por exemplo, interessantes no que diz respeito ao biotipo das pessoas. Por exemplo, na acomodação dos órgãos do sistema digestório, dependendo do biotipo, ele vai mudar. Se vocês perceberem, os órgãos, por exemplo, o estômago de uma pessoa longilínea, ele é um pouco mais baixa do que uma pessoa brevilínea. O ictus córdio também, ao ser palpado, ele também muda a localização. Por exemplo, ele vai estar um pouco uma pessoa, por exemplo, mediolínea, ela vai ter esse ictus córdio ali no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular, mas só que da pessoa brevilínea, ela já vai ser para dentro da linha longilínea, para fora da linha hemiclavicular. Então, na hora do exame, isso é importante ser considerado. Agora a gente vai abordar as faces. Gente, eu vou tentar ao máximo ser breve aqui, mas eu coloquei as faces mais, assim, mais importantes e as mais comuns de serem vistas. Pelo menos foi o que eu vi nos livros e em alguns relatos da vida. Tá, então, o que são as faces, né? As faces é geralmente um conjunto dos dados exibidos na face do paciente. E ao avaliar, por exemplo, quando o paciente ele chega no consultório, ao bater o olho na face do paciente, a gente já pode até dar assim, imaginar um possível diagnóstico do que aquele paciente possui, né? Então, a gente começa com a fase hipocrática, que é dessa garotinha magrinha, que é típico de alguém que está muito doente, que está muito debilitado por alguma doença. E essa face é de uma pessoa que possui uma atrofia muscular, ela tem uma palidez cutânea na pele, né? E uma perda de peso muito acentuada. A gente também tem essa face adenoidiana, que é típica de pessoas que possuem o que a gente conhece como adenoide, né? É como se fosse uma carnezinha no nariz, mas é basicamente isso. Mas que faz com que essa pessoa, ela tenha um nariz afilado. Geralmente são pessoas que ficam o tempo todo com a boca aberta, os olhos baixos, e sempre, assim, tem um aspecto cansado, né? Devido a essa falta de oxigenação que elas possuem, porque elas acabam respirando somente pela boca. A gente também tem a face basedoviana, que está relacionada ao hipertireoidismo, e essas pessoas elas possuem um aspecto de olhos para fora, que a gente chama de exoftalmia. Tem uma face inquieta, né? Como a gente pode ver, ela parece uma pessoa assustada. E também ela tem o bócio, né? Que é essa região que fica abaixo aqui do pescoço, na região da tireoide, bastante volumoso.
Também temos a mixedematosa, que está relacionada ao hipotireoidismo, que já é o contrário do hipertireoidismo, né? Que é uma pessoa que tem uma aparência apática, a redução dos supercílios, a gente pode ver que ela, se der para ver, acredito que dê para ver, mas ela quase não tem. E é uma pessoa que tem os lábios e vai aparentar ter o nariz um pouco mais grosso. Também tem a pessoa com a face cushingoide, que é típica de pacientes que têm a síndrome de Cushing, que são geralmente pacientes que consomem bastante corticoide e por isso ficam com a face muito arredondada e geralmente avermelhada. Tem a renal, que é uma face de pessoas que possuem problemas renais e vão ter essa região periorbital bastante edemaciada. Também tem a face acromegálica, que são pessoas que, devido a problemas na hipófise, acabam tendo esse crescimento exagerado, principalmente das estruturas faciais. E a leonina, que talvez a gente possa até ver nas UBS, que são de pessoas que têm lepra, né? A hanseníase. Mas eu digo assim, lepra porque esses nódulos que aparecem no rosto dela, a gente chama de leproma, que são típicos dessa doença. Agora a gente vai passar para a parte de decúbito e atitude, né? Que é a forma como o paciente se porta em relação a alguma doença e a forma como se deita. O decúbito, né? As atitudes, desculpa, elas são divididas em duas, que é as voluntárias, que dentre as voluntárias a gente tem a ortopneica, a prece maometânea, que a gente também pode chamar de genopeitoral, e a de cócoras. A ortopneica gera pacientes que devido a uma asma, uma insuficiência cardíaca, uma ascite volumosa, são pessoas que elas ficam em posições de sedestação, como a gente pode ver, elas são pessoas que estão com os pés ao chão, né, e apoiadas a um colchão, geralmente com o tronco estendido, para que elas possam respirar com maior facilidade. As pessoas que possuem, que têm essa atitude genopeitoral ou de prece maometana, geralmente são pessoas que têm problema no coração, como no caso de derrame do pericárdio. Então, para ajudar nessa circulação ou no bombeamento sanguíneo, essas pessoas ficam nessa posição aí dos joelhos e os braços apoiados e fletidos. Também tem o de cócoras, que é uma posição observada bastante em crianças que possuem cardiopatias congênitas. Então, essa posição, elas auxiliam na hipóxia, né? Quando a hipóxia é generalizada, então elas aliviam, no caso, a hipóxia ao ficar de cócoras. E tem as involuntárias, que tem o imprototo, geralmente são de pessoas que possuem uma doença grave do tétano ou meningite, e essa região da lombar, essa musculatura da lombar, ela fica tão enrijecida ao ponto da pessoa ficar dessa maneira distendida e se apoiando apenas na cabeça e na base dos tornozelos. E tem a mão pêndula, que é involuntária porque é decorrente de problemas neurológicos. A pessoa ela fica com a mão pronada, mas ela não consegue manter a mão ereta, né? As mãos eretas. No caso, só fica. Sem ela conseguir controlar isso. E tem as atitudes, o decúbito, né? E a gente tem, no caso aqui, 3 tipos de decúbito. E de cima para baixo, a gente tem o decúbito dorsal, tem o decúbito ventral e uma patologia bastante comum de pessoas que ficam em decúbito ventral são de pessoas que têm, por exemplo, dores abdominais, problemas intestinais. Geralmente elas ficam em decúbito ventral para aliviar essa dor. Também tem o decúbito lateral esquerdo e direito, e em algumas patologias a pessoa ela
opciona por ficar nesse decúbito lateral, de um lado ou de outro, geralmente quando tem derrame pleural. E para aliviar a dor ou a falta de ar, elas ficam do lado do pulmão que está cometido. E tem a posição ortopneica, que foi a que a gente já falou, na parte de atitudes voluntárias. E agora a gente vai para os movimentos, né, que podem ser classificados como voluntários e involuntários. Mas, primeiramente, como é que a gente pode avaliar esses movimentos, né? Eles podem ser avaliados de acordo com a ritmicidade, ou seja, podem ser rítmicos ou arrítmicos, né? Ou seja, são constantes ou não. Também podem ser avaliados de acordo com a duração, ou seja, podem ser paroxísticos, que são aqueles movimentos que aparecem de maneira muito súbita e desaparecem da mesma forma súbita, ou podem ser contínuos. Também em relação às atitudes, esses movimentos podem ser avaliados de acordo com as atitudes da pessoa, se a pessoa está em repouso, se ela está andando, se ela está em ação. Podemos também avaliar a respeito da velocidade, se são movimentos rápidos ou lentos, em relação à amplitude, se são amplos ou curtos, principalmente no que diz respeito aos movimentos dos membros superiores, dos braços e das pernas, né, que são os membros inferiores. E também podem ser avaliados de acordo com a supressibilidade, que são movimentos que a pessoa consegue conter ou não esse movimento. No caso do movimento, a gente começa falando dos tremores, que são que podem acontecer em repouso, ou esse tremor ele acontece durante a ação da pessoa. E como é que eu posso avaliar esse tremor da pessoa, né? Eu botei aí dois tipos de avaliação, e a primeira é que a foto está preto e branco, geralmente a gente pode pedir, né, no caso de uma avaliação de tremor, a gente pode pedir para o paciente estender as mãos e observar se, enquanto ele fica com as mãos estendidas, eu observo alguma alteração no movimento, principalmente o tremor. Se for um tremor muito fino, né, com uma movimentação muito fina, a gente pode, por exemplo, colocar um papel em cima da mão do paciente e eu observo a movimentação ou não desse papel. E posso classificar esse tremor como movimentação fina. Também tem a avaliação do índex nariz, que eu peço, que é o que a foto mostra, um senhor com o dedo no nariz. Eu peço para o paciente estender uma mão e levar o dedo, né, o indicador, até a ponta do nariz. E se durante esse movimento eu posso avaliar a presença ou a ausência de tremor. E os movimentos, no que diz respeito aos movimentos, eles podem ser hipercinéticos, ou seja, movimentos acelerados e rápidos, ou hipocinéticos, que são os movimentos lentos. Eu não, assim, devido ao tempo, eu não vou destrinchar a respeito desses tipos de movimentos, tanto hipercinéticos como hipocinéticos. Mas eu vou deixar aqui uma lista e seria interessante que vocês, quando tivessem um tempinho, procurassem alguns vídeos que tivessem essas movimentações. Mas eu vou classificar assim: hipercinético, a gente tem todos, exceto o parkinsonismo, que é hipocinético, porque é um movimento leve, é um movimento bastante lento, né? Agora eu vou falar a respeito da coloração. E a coloração, ela pode ser classificada de acordo com alguns parâmetros, né? Que pode ser normocorado ou hipercorado. O paciente normocorado, quando a gente vai avaliar esse paciente, normalmente a gente avalia a conjuntiva do ocular desse paciente, né? E observa se ela está esbranquiçada, que geralmente indica uma anemia, ou ela pode estar hipercorada.
E essa vermelhidão, né, essa hipercoração da conjuntiva do paciente é devido à presença de hemoglobina nos capilares superficiais do tecido da conjuntiva desse paciente. Então, de acordo com a classificação de normo hipercorado, eu posso diagnosticar esse paciente como anêmico ou não também. E continuando a respeito da coloração, a gente tem a icterícia, que é esse excesso de bilirrubina no sangue. E eu vou avaliar a esclera dos olhos e a região sublingual, se existe uma aparência amarelada dessa mucosa. E também a gente tem a cianose, né, que é o arroxeamento da pele dos membros, das extremidades dos membros, ou essa coloração na região central. E a cianose, ela geralmente, no caso das extremidades dos membros, né, que é na ponta dos dedos das mãos e dos pés, ela está relacionado a uma má perfusão sanguínea. Isso é de maneira tanto mecânica, né, devido à compressão. Por exemplo, um dedo que fica com o anel por muito tempo apertado apresenta, a princípio, essa cianose, ou também pelo frio. E também tem essa cianose central, que geralmente é causado por problemas pulmonares e cardíacos, que é do caso do bebê, que, como vocês podem ver, ele está com ao redor dos lábios, ele está um pouco arroxeado. E para finalizar essa parte de coloração, tem o TEC, que é o tempo de preenchimento capilar. Ou seja, eu vou avaliar a perfusão do sangue nesse tecido do paciente. Por exemplo, eu pressiono a região da área digital do paciente durante 5 segundos e eu solto. Esse dedo, por exemplo, pressionado, ele precisa voltar a ficar normocorado ou um pouco mais avermelhado, depende, em 2 segundos. Caso esse paciente não volte a ficar ou ele leve mais tempo para ficar corado, a ponta dos dedos, ele então pode estar sofrendo algum tipo de patologia. E esse tempo de preenchimento, de enchimento capilar, ele está de alguma forma comprometido. E agora a gente vai ver. Gente, eu juro que está terminando, tá? Falta pouca coisa. Agora a gente vai ver a parte da coloração, circulação colateral, que é bastante presente em algumas patologias. E geralmente, né, a circulação colateral, ela acaba surgindo por algumas obstruções. Por exemplo, eu trouxe 3 exemplos que são os mais comuns, né, o que a gente mais assim vai ver ao longo do nosso curso e da vida médica. E o primeiro é a circulação colateral do tipo veia cava superior. É quando a de drenagem dessa veia cava superior ela se encontra obstruída, aí daí aparecem veias protuberantes nessa região do tórax e justamente assim na tentativa de compensar essa circulação do sangue venoso. E esse tipo de circulação colateral, ele geralmente ocorre em pessoas que têm algum tipo de tumor pulmonar e que esse tumor acaba invadindo a região do mediastino, que é onde a gente sabe que fica ali o coração. Tem também a circulação colateral da veia porta, que ocorre por problemas de drenagem das veias hepáticas, que gera uma hipertensão portal e, consequentemente, ela vai gerar um regurgitamento desse sangue para a zona abdominal, que também é na tentativa de compensar o comprometimento dessas veias do fígado. E a gente pode ver que a pessoa ela fica com essas veias no abdômen que a gente chama de cabeça de medusa. E como eu falei, né, ela está muito relacionada a problemas de obstrução das veias, tanto do fígado como de alguns órgãos do sistema gastrointestinal.
E por último, a gente tem essa circulação colateral da veia cava inferior, e que são veias que ficam protuberantes aqui nas laterais do abdômen, né? Causado geralmente por neoplasias na cava inferior. Aí, para que essa circulação, por exemplo, ela volte ao coração, o sangue ele faz esse caminho superficial, que a gente pode ver na pele do paciente, essas veias bem dilatadas, e no sentido ascendente. Geralmente elas são ascendentes, porque elas tentam atingir, né, a veia cava superior. E aí, a gente também tem na ectoscopia o enfisema subcutâneo, que é a presença de bolhas nessa região da pele do paciente. E geralmente esses enfisemas eles são causados por bactérias gangrenosas que liberam gás e acabam que na palpação esse paciente, o médico, o profissional da saúde, ao palpar, ele vai sentir como se estivessem estourando algumas bolhas, mas é a presença em alguma da pele do paciente. Eu deixei esse exemplo desse paciente que parece um edema renal, mas não é. Nesse caso, ele está com um enfisema subcutâneo nessa região orbital, causada justamente por essa gangrena, né, gasosa. E aí a gente entra no edema. E como é que a gente avalia esse edema? Mas antes disso, eu preciso explicar que o edema, né, é um acúmulo de líquido fora dos vasos, do espaço intersticial e dentro dessas células. E no caso aqui da ectoscopia, a gente vai focar basicamente o edema de pele. E aí a gente vai primeiro começar a avaliar esse edema fazendo uma entrevista com o paciente, perguntando o tempo desse edema, quando iniciou esse edema, aonde é que está esse edema, como é que é a evolução desse edema, as características desse edema, se esse edema, ele, por exemplo, ele à noite ele fica um pouco maior e durante o dia nem tanto. A entrevista é basicamente isso. No exame físico, a gente vai tentar graduar esse edema de acordo com essa tabela, com essas duas tabelas que eu coloquei. Essa primeira tabela a gente vai poder usar em pacientes que estão acamados. Podem ser também pacientes que não estejam acamados, mas no caso de pacientes acamados, a gente usa basicamente a primeira tabela. E aí tem os graus, né? 1 cruz, 2 cruzes, 3 cruzes e 4. O edema por exemplo, de grau 1 é um edema que tem uma depressão leve, ou seja, ele tem 2 milímetros, ali não compromete tanto, e é um edema que possui um contorno normal. Já um edema com 2 cruzes é um edema que ao apertar, ele possui uma depressão mais profunda, ou seja, ele faz aquele cacifo um pouco maior que 2 milímetros, que 3 milímetros, no caso 4. Na 3 cruzes, a gente tem uma depressão um pouco mais profunda e permanece esse cacifo por vários segundos, após a pressão que o dedo do médico faz. E essa de 4 cruzes, que é o nível 4, é uma depressão mais profunda e permanece assim por um tempo prolongado, por exemplo, a manhã toda, o dia todo. No caso dos pacientes acamados, eu já posso utilizar, dos pacientes não acamados, eu posso utilizar a classificação por nível. Eu observo ali o edema, eu faço, por exemplo, uma compressão, né? Uma digitopressão, que a gente chama, e eu vou avaliar de 1 a 4 cruzes. Por exemplo, se o edema ele tá só na região ali do tornozelo, ele é de grau 1. Se ele está no joelho, se ele está até a base da coxa, ou se ele já é um edema que causa uma nasarca, ou seja, é um edema generalizado, que pode estar tanto nas pernas como nos membros superiores, no rosto. E eu classifico ele com grau 2. Em relação à localização e à distribuição desse edema, ele pode ser localizado, né? Pode estar, por exemplo, só em um dos membros,
inferiores ou um dos membros superiores, ou pode ser generalizado, que como eu coloquei na foto, ele pode estar nos dois membros, né? No caso da perna. A respeito do edema localizado, eu separei 5 tipos de edemas localizados, que é o edema varicoso, que geralmente é causado, né, por é de intensidade 1 a 2 cruzes. Ele piora com a posição, é um edema mole e é um edema inelástico, ou seja, ele é um pouco mais, ao ser tanto palpado e visualizado, a gente percebe que ele é um pouco mais, ele não estica tanto a pele do paciente. Também tem o edema linfedema, que é um edema causado pela elefantíase, que é quando um parasita, né, ele obstrui um vaso linfático e compromete a drenagem desse membro, e esse edema ele só se localiza em um dos membros do paciente, e ele pode ter uma intensidade variada, a pessoa possui alteração na pele, ou seja, a pele fica seca, com aspecto endurecido, é um edema duro e também é inelástico. E tem esse edema que é relacionado a processos infecciosos, né? Que já também vai apresentar, além de uma perna edemaciada, o indivíduo ele vai apresentar um prurido e um aspecto avermelhado. E para finalizar esse tipo de edema localizado, tem os edemas na região sacral, que são de pacientes acamados, e o edema periorbital, que é de pacientes que possuem problemas renais. E além da localização, também tem outras características dos edemas, que é a consistência, se é mole, duro, elasticidade, também tem a temperatura desse edema, e também a gente pode avaliar a sensibilidade desse edema. A fisiopatologia do edema, ele está relacionado a alguns problemas que o indivíduo possa ser acometido, que pode ser a diminuição da pressão oncótica das proteínas, ou seja, os vasos sanguíneos eles não possuem tanta albumina e fazem com que o líquido desses vasos eles extravasem para outro espaço, tem um aumento da pressão hidrostática, tem também um aumento da permeabilidade capilar, que é essa perda da propriedade capilar de manter os líquidos para dentro da veia, e geralmente ocorre pelo aumento dos vasodilatadores, que aumenta essa permeabilidade, causando o edema. Também tem a obstrução, a retenção de sódio, que é devido à questão já osmótica, né? Que acaba afetando a pressão hidrostática desse líquido no corpo. E, por fim, a gente tem a obstrução dos vasos linfáticos, que foi como a gente viu no caso da elefantíase. E também pode ser causado também por uma lesão desses vasos no caso de cirurgia. Por exemplo, uma pessoa que passa por cirurgia das mamas, ela geralmente o processo cirúrgico ele também retira parte desses nódulos linfáticos que compromete a drenagem nessa região axilar e da mama. Temos agora o estado nutricional. Gente, eu prometo que está acabando, está sendo muito longo, mas é porque o assunto ectoscopia é muito longo, tá? Então, vamos continuar aqui. A gente tem o estado nutricional. E como a gente pode avaliar esse estado nutricional? A gente avalia através do peso, e esse peso eu posso calcular ele através do IMC, que é a massa do paciente em quilogramas dividido pela altura em metro quadrado. E algumas patologias em relação ao estado nutricional eu trouxe aqui para comentar, que... Beleza, Natália. Que é a caquexia, ou seja, um IMC abaixo de 18,5. Se a gente voltar aqui, 18,5, ele tá ali quase numa magreza de grau 1. Também está relacionada essa caquexia com alterações metabólicas, e
A pessoa, ela vai apresentar uma queda no estado, assim, do estado geral. É uma pessoa que, geralmente, ela vai apresentar um estado geral de é, regular a um estado geral ruim, né? E a gente pode ver pela foto que essas pessoas que apresentam a caquexia, elas têm uma atrofia muscular, assim, bastante grave. Também tem a hiponutrição ou a desnutrição, que são pessoas que elas apresentam a pele seca, rugosa, né? Uma pele engrossada, bem assim, com aspecto rachado. Tem os cabelos e os pelos finos, secos e quebradiços. E também os olhos, eles apresentam uma sequidão na conjuntiva, perda do reflexo da luz e uma fotofobia. E essa fotofobia, ela está relacionada a uma hiponutrição e desnutrição em relação aos micronutrientes. Também a gente tem o sobrepeso e a obesidade, e geralmente o IMC dessas pessoas é maior que 25, e o motivo pelo qual elas apresentam esse problema de saúde pública, que é considerado principalmente a obesidade, é multifatorial. Tanto problemas relacionados a socioeconômico, como a educação alimentar, problema psicológico ou até mesmo fisiológico. Pessoas que têm problemas na tireoide, o hipotireoidismo, né, geralmente causa essa dificuldade na perda de peso. E aí a gente vai agora para a parte de medidas antropométricas. E a medida antropométrica que a gente começa a discutir, a princípio, é o peso, né? A soma, que é, né, a soma desses componentes: água, tecido epitelial, adiposo, muscular e ósseo. E o peso, ele está bastante relacionado ao estado nutricional do indivíduo e essa reserva de energia que o indivíduo possui, né? Pode ser bastante reserva ou pouca reserva. E eu trouxe fotos de três equipamentos que são possíveis de medirem o peso do indivíduo, que é a balança doméstica, a balança pediátrica e essa balança que geralmente não é mais encontrada. A gente tem no SEUMA, mas a gente quase não vê mais em outros, nos hospitais hoje em dia. Em relação ao peso, a gente tem alguns tipos de peso, né? Tem o peso ideal, que é o que é baseado no IMC, e também esse peso ideal, ele é o cálculo dessa altura quadrado vezes o IMC médio desse paciente. O IMC ideal masculino, ele está entre 22 kg por metro quadrado e o feminino 21. Também tem o peso estimado. Esse peso estimado é geralmente quando o paciente é acamado e esse leito do paciente ele não tem a balança. E o peso estimado ele é importante nesses casos para dose de medicação, cálculo de dieta ou também para quando o paciente ele for sofrer uma hemodiálise. E como é que eu posso calcular esse peso estimado do paciente? Eu vou, por exemplo, calcular da seguinte maneira. Eu faço uma mensuração da altura do braço desse paciente, por exemplo, da ponta do acrômio até o olecrano, e pego o ponto médio, e desse ponto médio eu circulo esse braço nessa região do ponto médio para tirar o valor da circunferência e reservo esse valor. Aí depois eu faço também a medição da altura da perna desse paciente, que é da planta dos pés até o joelho. E jogo esses valores nessa tabela bem aqui, que a gente chama de Kunle et al. E de acordo com a raça do paciente, a idade, o sexo dele, eu jogo esses valores que eu obtive, né, da linha média do braço com a altura do joelho, aqui nessa tabela, e vou conseguir o valor estimado do peso desse paciente. E a partir daí, a gente vai poder tanto calcular a medicação e, enfim.
Também tem o peso seco, e o peso seco, ele geralmente é usado para calcular o valor real do peso do paciente, mas quando esse paciente quando esse paciente apresenta edema. Aí, no caso do paciente que tem edema, dependendo do grau desse edema, eu vou retirar, né, subtrair esses valores do peso do paciente. Por exemplo, um paciente que tem 100 quilos e ele apresenta um edema, uma nasarca, um edema generalizado, eu retiro desses 100 quilos 10 a 12 quilos. E aí daí eu vou conseguir obter, por exemplo, o peso real desse paciente, que pode ser 90 ou 88. Também tem o peso seco avaliado em pacientes que possuem ascite, e é da mesma forma que o edema, né? De acordo com essa ascite, eu vou diminuir do valor do peso do paciente, obtido do peso do paciente, eu vou diminuir esses valores. E dependendo do grau dessa ascite, eu posso diminuir de 2,2 até 14 quilos desse paciente. E aqui a gente tem um peso corrigido. O peso corrigido, ele está relacionado a pacientes que sofreram amputação. E dependendo do membro, tá aí na tabela mostradinho para vocês, que dependendo do membro que esse paciente perdeu, eu posso subtrair esse peso do paciente. Por exemplo, se o paciente perdeu a mão, se ele perdeu o antebraço, se ele perdeu alguma parte do membro superior do corpo, e do lado eu tenho a porcentagem desse peso perdido do paciente. E agora a gente entra nas medidas antropométricas. A primeira medida antropométrica é a altura, que é a estatura que o paciente ou ele ganha ou ele perde ao longo do tempo. E eu digo assim, ganha porque desde que o paciente nasce até aproximadamente ali depois da puberdade, ele ganha altura, mas quando o paciente já é senil, um paciente idoso, ele ao longo dos anos ele vai perdendo a altura. E como medir a altura? Primeiro, para medir a altura corretamente, 5 regiões anatômicas do corpo elas precisam estar apoiadas nesse aparelho que a gente chama de estadiômetro, que é onde por exemplo, a moça da foto, né, do desenho, ela está praticamente apoiada, entre aspas, na parede. E ela está com a região occipital apoiada, ela está com a região do ombro, a região glútea, a região do joelho e do calcanhar apoiadas, encostadas, acho que esse é o melhor termo, encostadas no estadiômetro, na régua do estadiômetro. E ela não pode estar com nenhum adereço na cabeça. E a partir daí a gente coloca essa pecinha do estadiômetro na cabeça e consegue mensurar a altura do indivíduo. Mas também existem outras formas de mensurar a altura do indivíduo, principalmente em pacientes que estão acamados, que é essa forma, a primeira, onde o paciente está deitado, que a gente chama de altura recumbente, que é quando o paciente está deitado e a gente simplesmente avalia se o paciente está com todos os braços eretos, todas as pernas, o tronco ereto, e aí a gente coloca uma fita ao lado e mensura o tamanho do paciente. Também tem a maneira de medir esse paciente através da semi-envergadura, que é colocando uma fita métrica, por exemplo, na região do manúbrio, aqui do externo, do paciente, até a ponta do dedo médio. E aí, de acordo com esse valor que a gente for obter, a gente apenas só substitui nessa equação que tem bem aí embaixo que eu coloquei. É uma equação bem feia, mas com a ajuda da calculadora a gente consegue. Também tem a última, que é de pacientes acamados, que é apenas com a medida da altura da perna. De acordo com a medida da altura da perna desse paciente, a gente coloca a fita métrica e, como parecido um pouco com a semi-envergadura, a gente adiciona esses valores nas equações ao lado. E aí vai ser de acordo com a raça do paciente, de acordo com a idade, de acordo com o sexo. Classificando o paciente com esses parâmetros, a gente escolhe dessas equações
e aí coloca e substitui o valor da altura do joelho pelo valor que a gente conseguiu mensurar na fita métrica. E por fim, graças a Deus, a gente tem as medidas antropométricas. E primeiro, para calcular a circunferência. Ah, não, gente, é a continuação da medida antropométrica, desculpa, eu tô doida. Tem a circunferência abdominal, por fim, né, em relação a medidas antropométricas. E essa circunferência abdominal, ela vai estar entre a região aqui da borda. Ah, esqueci o nome desse negócio. Do rebordo costal, né? É uma linha média do rebordo costal até e em relação à crista ilíaca anterior. Geralmente essa linha média ela coincide com o umbigo do paciente, mas pode não coincidir. Mas geralmente a circunferência é feita colocando a fita métrica nessa linha que está entre o rebordo costal e a crista ilíaca anterior do paciente. E aí, de acordo com a medida que a gente for obter dessa circunferência, dependendo se for mulher ou homem, a gente pode classificar se essa pessoa ela tem um risco crescente, ou seja, ela está ali no limite da quantidade de tecido adiposo que o abdômen dela acumulou, ou ela precisa, ou essa pessoa, esse homem, essa mulher, ela precisa de uma intervenção. E essa intervenção não necessariamente precisa ser cirúrgica, ela pode ser uma intervenção com uma dieta restritiva, no caso calórica, né? Uma dieta também, uso de medicamentos também. Agora sim, a gente vai terminar. A gente vai falar agora de massa muscular. E a respeito da massa muscular, a gente tem 4 parâmetros para avaliar essa massa muscular na ectoscopia, que é a inspeção, né, onde eu só olho esse indivíduo e consigo, por exemplo, ver se ele é um paciente que, por exemplo, ele está caquético, que é uma pessoa que tem uma baixa densidade muscular, e também eu posso apalpar esse músculo para ver se esse músculo ele está muito enrijecido, se ele está amolecido. Também tem a avaliação em relação à atroficidade, que é basicamente classificar se esse músculo ele é nutrido e forte o bastante, ou se ele não for também, que é o hipertrófico, que é típico de pessoas que possuem um elevado vigor muscular e são de pessoas também que praticam bastante exercício físico. Tem também o normotrófico e tem o hipotrófico, que são de pessoas que, por exemplo, são acometidas pela caquexia ou a sarcopenia, que a gente vai ver no final. Também a gente pode avaliar essa massa muscular em relação à tonicidade, que é o quanto esse músculo ele está endurecido, que pode ser normal, hipertônico, muito endurecido, e como eu falei anteriormente, é de pessoas que fazem exercício físico, tem um vigor muscular bastante alto, ou pode ser hipotônico, que tem uma tonicidade, né, aquele músculo bem mole e fraco. E por fim, na avaliação da massa muscular, a gente pode identificar, né, pode avaliar a presença de sarcopenia, que é muito comum em pacientes que são idosos. E, basicamente, gente, a sarcopenia é uma síndrome que é caracterizada pela perda de massa muscular e associada também à perda da força e à redução desse desempenho físico. E ela é avaliada de acordo com aqueles parâmetros anteriores que eu falei, né? De massa muscular, força muscular. E também tem a questão da marcha. Essas pessoas que possuem a sarcopenia, elas geralmente, como elas perdem a força muscular, elas possuem uma marcha alterada. E, gente, terminamos. Desculpem, a gente levou muito tempo, mas o tema era muito extenso. E ainda faltou coisa, mas eu indico essas referências para vocês, né? Que é o Porto e o Rocco, que vai estar com esse tema mais destrinchado. E é isso, obrigada.